capítulo 16, verso 14, diz: os fariseus que eram avarentos, presta atenção nessa palavra, porque a sequência vai ser sobre avareza. Os fariseus que eram avarentos, e aqui vale a pena a gente descrever o significado do que seja ser um ente avaro, que é a antítese de ser o ente generoso, de ser o ente dadivoso, de ser a pessoa doadora, de ser um espírito que se emprazera no ajudar, no favorecer, no compartilhar, no socorrer, no amparar, no acolher. E é isso que Jesus gosta, e é isso que Jesus pede que eu seja, e você também. A antítese disso é ser um avarento. E os fariseus, como é muito comum acontecer, tanto mais quanto fossem religiosos, mais avarentos se tornavam, o que era uma coisa comum. Quanto mais religiosos, mais avarentos. Quanto mais de igreja, sinagoga e templo, mais avarentos. Quanto mais dizimistas, como eles tinham que tirar um dízimo para colocar lá, então, para compensar, eles disseram: já paguei o pedágio dessa bondade na contabilidade do que se chama Deus entre os homens. Então, pago esse pedágio, chegou a hora de eu meter a mão nos otários, nos idiotas, nos ímpios, que vão sofrer porque eu sou o instrumento do juízo de Deus sobre a vida desses palermas, desses panacas que não dão o dízimo. Por isso eu sou instrumento de Deus para saqueá-los até ao fim. Como você tem visto acontecer, parece que não quer enxergar. Os religiosos que eram avarentos ouviam Jesus dizer todas as coisas que Jesus vinha dizendo sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, os filhos perdidos e sobre o administrador infiel, e o ridicularizavam. Porque tudo aqui tinha a ver com dinheiro. O valor de uma ovelha contra o valor de 99 ovelhas, e o pastor prefere e vai atrás de uma ao invés de privilegiar 99. É uma economia que para os fariseus era burra, como eventualmente para você também. Mas Deus não trabalha com categorias econômicas quantitativas. É tudo qualitativo e é puro amor. A dracma perdida, também a mulher deixa 9 e vai atrás de uma. É burrice. Não perde mais nenhuma. Seria o que um fariseu diria a ela. E a junta, já que você não deu dízimo, você perdeu porque não deu o dízimo. Vocês sabem como é a conversa. Ou a parábola dos 2 filhos. É um pai idiota que dá para o mais novo a parte dele, ele vai embora, torra tudo, e o mais velho fica em casa economizando dinheiro, ele que tinha herdado 2/3 de tudo, mas não consegue fazer uma relação com o pai, nem o pai o valoriza pelo amor que ele tem à preservação de dinheiro e de poder, nem tampouco o louva pela manifestação avarenta da sua existência. E os fariseus e os seus escribas ouvindo isso tudo. E depois vem, para finalizar, essa história do administrador infiel e a conversão desse cara à bondade, à misericórdia, ao compartilhamento e à graça, o que para eles era patético. Quando chegou nesse momento da história, eles intervieram. Como diz o verso 14 do capítulo 16, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso, tudo. Portanto, o acervo inteiro do que eu narrei aqui agora repetidamente, e o fiz nos últimos 2 meses, e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse aos fariseus, aos religiosos, diretamente, porque os outros podem ter sentido o que tenham sentido. Os publicanos, as meretrizes, qualquer um pode ter sentido ou feito perguntas, mas todo mundo gostou do fato de que havia um critério de juízo em Deus diferente, que não tinha a ver com a mensurabilidade quantitativa de atos demonstráveis e exteriores, de morais para consumo social, mas que em Cristo Jesus havia um olhar que enxergava aquilo que só vê quem consegue penetrar no coração. E foi isso que os enterneceu,
que disse: aqui nós temos um lugar de esperança, de chance, de salvação, de acolhimento. Ele não vê as exterioridades, ele vê as impotências, os desejos, as impossibilidades, a vontade de acertar e os erros e os equívocos. Ele sabe quando foi deliberado e quando foi equivocado. Ele sabe tudo, ele leva tudo em consideração. Ele é totalmente diferente do que se possa chamar religião, com os seus critérios e paradigmas. Mas, diferentemente do que pudessem pensar ou sentir os outros demais presentes naquele público, os fariseus murmuravam, começaram murmurando e terminaram ridicularizando. Começaram murmurando e finalizaram ridicularizando Jesus, o Evangelho, anunciado, encarnado, praticado e visibilizado por Jesus. Mas Jesus disse a eles, aos que começaram murmurando e terminaram ridicularizando, que são esses religiosos, e quanto mais religiosos se tornam, mais gananciosos ficam, mais desejosos de poder, de dinheiro, de fama, de demonstrações, de expressões, de visibilizações, de culto à demonstração, como acontece e a gente vê cada dia mais entre esses crentes emergentes, essa vontade enorme de que todos percebam como eles estão gastando, como eles deixaram aquela pobreza e na própria situação sintomática do complexo de pobreza, eles ficam querendo fazer demonstrações de visibilizações dessa pseudo-vitória econômica que eles estão obtendo. E a gente olha, eu olho, digo, meu Deus, que coisa patética. Se comigo eles não crescem 1 milímetro, ao contrário, se abismam na pateticidade, você imagine ante os olhos de Deus, ante os olhos de Jesus. Qual a chance que essa estupidez tem diante dos olhos de Jesus?